Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Ainda falando sobre resolução de equações do segundo grau incompletas. Espero que gostem e entendam. E vamos à aula. Equação de segundo grau da forma ax² mais bx. Nós vamos aprender a resolver esse tipo de equação, onde, nesse caso, o c é igual a zero na equação. Então, nós vamos aprender a resolver esse tipo de equação. Mas antes de aprender a resolver esse tipo de equação, só lembrar uma coisinha que a gente vai precisar para poder resolvê-las. Na verdade, lembrar ou aprender. Então, é um conteúdo chamado fatoração, que significa fatorar um número. Então, a gente aprendeu a fatorar um número, que é aquele que a gente coloca um número e coloca uma linha e vai dividindo. E aí a gente vai aprender a fatorar um polinômio ou uma expressão algébrica, que é o seguinte: você tem um polinômio e eu quero fatorar esse polinômio aqui, a² menos a². Então, você olhando para as letras, ó, fatorar significa que eu vou colocar um número aqui, ou no caso, um fator aqui, que seja comum a eles dois. Em outras palavras, que eu possa dividir cada um desses fatores por ele, e o resultado a gente vai colocar entre parênteses. É meio complicado, né? Só falando. Mas olha, se você tem potências como aqui, ó, a² e a², observe que a base da potência é a mesma. E aqui o expoente é 4 e o expoente aqui é 2. Então, o que a gente faz? A gente pega o que tem o menor expoente para colocar em evidência. Então, esse é o fator que eu vou colocar aqui em evidência. Ó, a ao quadrado. Das duas potências, ó, que tem a mesma base, eu vou pegar o que tem menor expoente em evidência. Aí abre parênteses. Ó. E aí vou dividir cada coisa dessa por esse fator, que é ao quadrado. E essa divisão, aí entra uma outra coisa, que é a propriedade da potência, que diz o seguinte, ó. Se você tem duas potências, a divisão de duas potências, de mesma base, ó, a base é 2. Então, para facilitar essa divisão aí, a gente aplica uma propriedade chamada propriedade da divisão de potência de mesma base, que é o seguinte: a gente repete essa base, ó, que é 2, são iguais, tem que ser iguais, senão não pode ser aplicada essa propriedade. Então, repete a base e diminui os expoentes, ó, 5 menos 3 dá 2. Então, a gente vai aplicar essa propriedade aqui, ó. Por quê? Porque eu vou dividir cada um desses fatores por esse fator aqui, ó. Então, a² dividido por a². A base é a mesma, então a gente repete a base, subtrai, ó, 4 menos 2 dá 2. Aí menos a² dividido por a². Aqui entra uma outra coisa. Olha, a² dividido por a². Na verdade, eu vou aplicar a mesma propriedade, só que observe que, ó, repete a base e diminui os expoentes. 2 menos 2 dá 0. Todo número elevado a zero, a gente viu isso em potência, que todo número elevado a zero é 1. Então, em outras palavras, dividindo uma coisa por ela mesma, sempre vai dar 1. Então, é como se o A desaparecesse. Uma forma não muito correta de se falar, mas como se o A desaparecesse. Então, isso dá 1. Então, aqui, ó, a² dividido por a², isso aqui dá 1. E terminou. Então, essa aqui, ó, é a forma fatorada dessa expressão aqui. Observe que o sinal aqui é o mesmo. Na verdade, é como se eu fizesse jogo de sinais. Só que como o sinal é positivo aqui, não vai alterar os daqui de dentro. Do mesmo jeito, o 2 e o 3 são diferentes, não existe fator comum entre eles, então a gente não mexe com ele por enquanto. E ó, x⁵ x². A gente vai pegar o que tem menor expoente, ou seja, x², e aí ó, abre parênteses. Aí vai dividir, ó, 2x⁵ dividido por x². O 2 é como se fosse 1 coeficiente aqui, então é como se fosse, ó, 2 dividido por 1. 2. Ou seja, só repete o 2 que está aqui. Ó. E ó, x⁵ por x², a gente aplica essa propriedade. Ó. Repete o x
e diminui os expoentes. Ó, 5 menos 3 aqui dá 2. O sinal permanece o mesmo, menos. É como se eu fizesse ó, menos por mais, dá menos. O 3, da mesma forma do 2, ó, 3 dividido por 1 dá 3, ou seja, a gente só repete. E o x, ó, x ao cubo dividido por x ao cubo. Lembrando disso aqui que eu acabei de falar, ó, uma coisa dividida por ela mesma sempre dá 1. Então, ficaria como se fosse assim, ó, 3 vezes 1, que dá 3, que a gente não precisa colocar o 1 no caso. Porque aqui, ó, quando está um número e uma letra juntos, sem nenhum sinal no meio, é multiplicando, né? Então, seria 3 vezes x ao cubo. Como eu dividi D1 aqui, então vai ficar 3 vezes 1, que dá 3. Ou seja, o 1 a gente não precisa colocar. Então, isso aqui é a forma fatorada disso aqui. Tá bom? Vou colocar mais uns exemplos para a gente entender melhor. Então, aqui, observe que entre 4 e 2 também tem fator comum. Então, eu posso colocar ou não. Se eu quiser a forma fatorada que não tem como simplificar mais, como fatorar mais, eu coloco. Por exemplo, 4 e 2 divide por 2. Então, eu posso colocar ele como sendo um fator comum também. Tá? E entre as letras, ó, tem x e y. Só que aqui ao quadrado, aqui é elevado a 1. Então, eu pego o que tem menor expoente. Ó. E aqui, ó, o y é o cubo, aqui é o quadrado. Então, eu pego o que tem menor expoente, y ao quadrado. E aí, abre parênteses, e vou dividir cada coisa dessa pelo fator comum. Dividindo, ó, coeficiente e parte literal. Coeficiente é o número, parte literal é a parte que tem letra. Então, vai ser ó, 4 dividido por 2. O resultado eu coloco aqui, ó, dá 2. X ao quadrado dividido por x, a gente repete o x e diminui os expoentes. Ó, 2 menos 1 daqui dá 1, que a gente não precisa colocar. O y ao cubo e o y ao quadrado. Repete o y e diminui os expoentes. Ó, 3 menos 2 daqui dá 1, que a gente também não precisa colocar. Aí o sinal, ó, mais por mais dá mais. Tá? 2 dividido por 2 dá 1. Eu vou colocar aqui só para a gente ter uma ideia. Dá 1. Então, seria uma vez. X dividido por x são iguais também, ó. Também vai dar 1. E y ao quadrado por y ao quadrado também dá 1. Então, seria assim, ó. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, isso aqui, ó, dividido por isso aqui, ó, como são exatamente iguais, como vocês podem ver, ó, dá 1. E pronto. Isso aqui é a forma fatorada disso aqui. Em outras palavras, são a mesma coisa, tá certo? Só que escritos de forma diferente. Se eu pegar isso aqui ó, e multiplicar por isso, vai dar isso aqui. Ó. Ok? Aqui, A oitava, B menos A quarta. Observe que aqui ó, eu tenho A oitava e A quarta. Pega o que tem menor expoente, ou seja, A quarta. E o B está sozinho, não tem fator comum aqui. Ó. Então, a gente não coloca em evidência. E abre parênteses. A oitava dividido por A quarta, repete o A e diminui os expoentes. Ó, 8 menos 4 dá 4. O B não tem nada para dividir aqui por ele, ó, então a gente só repete B. É como se fosse B dividido por 1, dá B. Menos por mais, menos. A quarta dividido por A quarta, uma coisa dividida por ela mesma, sempre dá 1. E aí, fecha parênteses e terminou. Ok? Então, isso é uma ideia de fatoração. Isso a gente deveria ter visto o ano passado, lógico, se fosse presencial, ou se a gente tivesse tido aula online, como a gente está tendo agora. E isso é um conteúdo do 8º ano, que é necessário para esse conteúdo aqui do 9º ano. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado, entendido, e até a próxima.